Eu fiz no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e o nosso querido professor Fialho foi o meu orientador. A ideia era observar como que a intuição pode ser vista como conhecimento, né? E dois, como que isso pode se dar através de uma situação empírica, de uma situação de vida real, que é uma leitura de tarô. E o valor dessa pesquisa, é justamente, quando eu fui pesquisar, quando eu fui aprender mais sobre intuição na literatura científica, o que que acontecia? Tem muitos já artigos sobre intuição, mas a maioria deles não são empíricos, ou seja, não é uma pesquisa que foi baseada numa situação de vida real e traz o esclarecimento de como é que a intuição acontece na vida real. A maior parte e a importância da intuição, principalmente nos tempos de IA, né? Porque a IA, na verdade, o que é a última frase que eu coloquei assim, é a necessidade de diálogo científico com o que é profundamente humano nesses tempos de inteligência artificial, né? Porque o que a inteligência artificial pode fazer pela gente, a gente vai deixar que ela faça. Mas tem coisas que são inerentemente humanas e que, na verdade, isso vai continuar sendo somente nossa, né? E a intuição é uma delas. E aí eu aproveitei então que a intuição estava, já existiu pesquisa sobre intuição, a intuição estava sendo valorizada pelo programa e eu propus então essa pesquisa de uma forma inédita, que é trazer também o tarô, né, para a academia e demonstrar de uma forma científica como que a intuição ocorre. Então, seguindo. E aí, antes de eu continuar, eu só queria falar para vocês assim que qual que é a diferença entre imagem simbólica e imagem arquetípica, que foi algo que eu também aprendi estudando durante esses anos em que eu fiz o doutorado, né? É que as imagens simbólicas, elas são construídas culturalmente. Então, é algo que uma cultura, na verdade, produziu. Mas as imagens arquetípicas, elas pipocam em diversas partes do globo e elas não são necessariamente provindas de uma única cultura. E aí o Jung, ao estudar isso, ele propôs que essas imagens, elas, na verdade, elas vêm do inconsciente coletivo. E o que nós fazemos enquanto cultura ou enquanto indivíduo é captar, né, digamos, colapsar essa informação e trazer ela à tona através de uma imagem arquetípica. Então, quando a gente consegue, por exemplo, dizer assim, olha, a, essa imagem ela corresponde a uma determinada cultura e ela tem determinado significado. A gente está falando de uma imagem simbólica. Quando a gente está falando de símbolos universais, que a gente não sabe, não consegue mais identificar a origem dele no tempo, a gente está falando então de imagens arquetípicas. E aí, os arcanos maiores, eu pessoalmente e aquilo que você mesma responder, que veio espontaneamente, é melhor ainda que a minha interpretação. Por quê? Porque a minha interpretação é para todos. Ela vale, vale, porque no final eu tô enviando para uma egrégora inteira, né? E tô entendendo que está valendo para o grupo como um todo. Mas aquilo que você recebe diretamente através de olhar para a carta e conversar com ela, ou permitir que essa carta te informe algo, ela tem muito mais valor porque só você vai poder captar isso. Ela é uma conversa direta com a imagem, sabe? Então, esse conhecimento intuitivo, ele é muito valioso mesmo. E a gente pode conversar com todas as cartas, mesmo que a gente não entenda o significado delas, somente olhando para a imagem. E eu vou dar um exemplo da sacerdotisa. Por exemplo, assim, ó, o que que a gente poderia perguntar para a sacerdotisa? O que que mais me chama atenção nessa carta? Vocês querem fazer esse exercício? Topam? Então vamos lá. Pode. Então silencie um pouquinho. Vou fazer aquele aterramento. Dizer aquele aterramento. Respira fundo. Fecha os olhos. Depois vocês podem abrir os olhos para ver a carta, tá? Respira fundo. Solta com a boca, assim, ó. Pode fazer barulho. Respira de novo. Solta.
Respira de novo. Solta. Agora, o ideal seria a gente ficar uns 30 segundos sem, assim, percebendo o fluxo atencional. Tipo assim, ó. Por exemplo, perceba, por exemplo, onde é que está a tua atenção? Ela está mais no corpo? Ela está mais nos pensamentos? Você está com alguma tensão? Você está com pensamentos acelerados? Você está relaxada? Você está aqui no aqui e agora? Você está pensando no que você tem que fazer daqui a pouco? Por quê? Porque quanto mais relaxada, quanto mais no aqui e agora, quanto mais no corpo e menos na cabeça, menos nos pensamentos, quanto menos acelerado tiverem os pensamentos, mais relaxado, mais a intuição pode falar. Então, lembrem sempre disso, a intuição ela vem do silêncio. A intuição, a carta da sacerdotisa, ela está mostrando um conhecimento que vem de dentro e não um conhecimento que vem de fora. Quando a gente vai fazer esse contato com a sacerdotisa, a gente, na verdade, está se convidando a que a própria intuição e que a própria sabedoria interior se revele. E para isso a gente precisa silenciar. Se eu estou muito para fora, eu não consigo conversar com a sacerdotisa, ou não consigo deixar que ela se revele. Se eu estou para dentro, se eu estou no yin, na energia yin, da receptividade, e não na energia yang da ação, eu consigo, né, fazer com que alguma resposta apareça. E lembrando também que a resposta da intuitiva, ela é súbita. Ela se revela, ela não explica, ela não é explicada, ela simplesmente se dá, tá? Então, pode voltar agora. Abre os olhos, olha para a carta da sacerdotisa e eu vou perguntar assim, ó, o que que mais lhe chama atenção na imagem sem você pensar muito? Escreva no papel. Depois. Todo mundo conseguiu? Depois. O que que eu acho que isso que eu me chamou mais a atenção na sacerdotisa tem a me dizer? Depois, se eu fosse a sacerdotisa, se eu fosse essa figura central aqui na carta, como eu me sentiria? E se eu olhar para a sacerdotisa, imagina assim, ó, eu fui lá nesse templo da sacerdotisa e acabei de me encontrar com ela. Ela está na minha frente. O que que ela faria? Escreva. Finalmente, pergunte a ela, sacerdotisa, você, ou alta sacerdotisa, se preferir, né? Porque tem esse nome também. As cartas, às vezes, são chamadas de sacerdotisa ou alta sacerdotisa. Sacerdotisa, você que está aqui na minha frente, representando a minha intuição e a minha sabedoria interior, o que você me revela agora? Luciana, mais uma vez eu queria parabenizar, né, e agradecer a sua didática assim, maravilhosa. Você tem o cuidado de fazer perguntas e já apresentar as respostas para a gente ir se situando nos temas, né? Nem todo mundo domina. Achei isso muito bacana. Mas assim ficou uma dúvida que eu não acho que você tenha contemplado na sua tese, porque não era o objetivo. Você definiu uma questão de pesquisa, mas eu senti aqui que a sua experiência está bem mais além da tese, né? E aí surgiu uma dúvida, porque assim, nós estamos vivendo uma época em que, em alguns contextos religiosos, em outros contextos sociais, ainda existe muito estigma, muito preconceito em relação ao tarô, muito desconhecimento. E, Sim. infelizmente, ainda também
está surgindo um campo de muita exploração de pessoas que, de repente, não têm muita propriedade para ser taróloga, para ser oraculista, mas estão se aventurando e as pessoas, na tentativa de buscar soluções mais fáceis, mais rápidas, acabam indo, buscar respostas no tarô. Então, assim, por sua experiência, por seu conhecimento, qual é a finalidade? Assim, quando é que importa que nós busquemos esse recurso do tarô e do oráculo? Essa seria uma questão. E a outra, eu não sei se você contemplou por meio das entrevistas com a Renata, mas assim, existiriam condições prévias para que a pessoa alcançasse assim, um nível de desenvolvimento da intuição? Essa pessoa ela precisaria estar em um processo de individuação para que ela então esteja segura nessa posição de sacerdotisa e realmente trazer uma contribuição ética, humana, comprometida com os seus clientes, com as pessoas que lhe buscam. Uhum. Olha, o que eu posso te dizer é que normalmente quem trabalha com o tarô, assim, quem escolhe nessa essa ocupação assim de ser oraculista, de ser cartomante, ser taróloga, ela tem uma identificação mesmo com essa questão da interpretação das imagens simbólicas, possivelmente ouça um chamado interno para isso, né? E vai haver interpretações de vários níveis, assim, mas todas elas, por exemplo, assim, eu quero dizer, a gente pode ir, encontrar um tarólogo, um oraculista, que vai ter uma interpretação muito básica, quase que só com as palavras-chave das cartas. Mas mesmo assim, aquela interpretação, ela pode ser exatamente o que uma pessoa que a procurou precisava ouvir, sabe? Então, por exemplo, na minha tese, eu não cheguei a entrar aqui em muita coisa, né? Mas na minha tese eu cheguei a colocar 4 níveis de interpretação, que eu consegui identificar. Tem 4 níveis de interpretação. Mas eu, em momento algum, eu julguei quem está só no nível 1, porque ele tem uma função também, sabe? E eu acredito que as pessoas sinceras, né, que no caso dos aeromobilistas sinceros, assim, que estão realmente procurando servir dessa forma, eles, ó, à medida que eles vão desenvolvendo a intuição, ou elas, né, que tem muito mais mulheres, e elas também vão fazendo downloads de formas mais sutis de interpretar as cartas e como vai abrindo canais de interpretação à medida que a pessoa pratica, sabe? Então eu não teria um preconceito assim sobre pessoas que estão começando ou sobre pessoas que não têm um doutorado como eu, sabe? É claro que alguém que estudou tanto quanto eu tem uma autoridade, né? Mas eu acredito que a autoridade de muitas pessoas pode vir de dentro, justamente desse processo de individuação, de você se sentir uma sacerdotisa do século XXI, sabe? E a tua primeira pergunta, Tarcy Clay, que agora eu já não lembro, tu pode repetir para mim? Se a gente poderia dizer que há uma finalidade para o tarô, Ah, para o oráculo. sim. Ó, eu costumo dizer que a forma como eu trabalho é criar uma visão panorâmica de uma questão em que a pessoa está confusa. Como assim visão panorâmica? Como se você, o tarô, ele te permite ver de cima. Você está dentro da situação e você se confunde, mas aí você olha de cima, porque cada carta, da forma como eu interpreto assim, ó. Eu não tiro simplesmente, por exemplo, várias cartas assim e conto uma história. Tem gente que trabalha assim, tá? Vai tirando carta e contando história. A Renata trabalha assim. Eu também não tenho nada contra. Mas a forma como eu trabalho é assim, ó. Eu coloco a intenção de que a primeira carta vai ter determinado sentido. Vamos supor assim, ó. Eu coloco a intenção que a primeira carta vai revelar como que a cliente realmente se sente, mesmo que ela diga outra coisa, sabe assim? E aí, à medida que eu vou colocando significados, tipo assim, o que que acontece? A cliente chega para mim com uma questão e eu percebo o que que ela precisa saber, o que que está confundindo ela e o que que ela precisa saber. E aí eu delimito para o tarô, eu intenciono para o tarô mostrar o que ela precisa saber para que ela saia daquela confusão. Então, para mim, o tarô ele é uma ferramenta de elucidação para tomada de decisão. No final, não é o tarô que decide para a pessoa, mas a pessoa vendo.
o que estava confundindo ela e e como que ela pode sair da confusão, ela mesma chegando à decisão, sabe? É assim que eu trabalho. Aí eu não posso falar dos outros, né? Mas a forma como eu trabalho, a intenção é essa: é trazer clareza num lugar onde tinha confusão. E essa clareza nunca vem de fora para dentro, assim. Eu tento criar uma atmosfera, né? Um ambiente em que a própria pessoa se sinta representada e a sessão ela vai tendo insights e ela mesma vai chegando à decisão que ela precisa tomar.